Pessoal, essa aqui vai ser a aula que o presbítero Roberto pediu para eu gravar e eu espero que possa estar abençoando a vida de vocês. Vamos começar então com a lição 4 na revista de vocês, que é o pecado de Sansão. Então vamos lá. Versículo-chave. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. A introdução diz assim: Sansão foi um dos juízes de Israel, a quem o Senhor deu grande força física, como um sinal do seu mover. A força de Sansão dependia exclusivamente da fidelidade ao voto de nazireado, que incluía não beber bebida forte, não cortar o cabelo, nem tocar em nada considerado imundo pela tradição judaica, para não se contaminar. Embora fosse como um herói, Sansão também agia muitas vezes como um vilão. Ele tinha uma enorme fraqueza pelo sexo oposto. Por um momento de prazer, ele colocava tudo a perder, inclusive a sua unção de nazireu. Ele jamais foi feliz no amor, e os seus olhos foram o motivo da sua derrota. Então, a história vai dizer que Sansão é levantado como resposta de Deus para uma situação muito complicada. O país estava passando por várias crises, tanto espirituais quanto sociais, né? Eles eram invadidos constantemente, e Deus decide separar uma pessoa para ser o libertador, e diz que essa pessoa teria a habilidade especial de ter força, sabedoria, que seria um homem especial, mas que ele teria que honrar o voto dele com o Senhor. Só que o problema que a gente vai começar a observar é que não importa apenas o projeto que Deus vai fazer na sua vida, você tem que valorizar aquilo que Deus fez na sua vida. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Então isso quer dizer que vocês têm que ser obedientes no Senhor, porque, primeiramente, o Senhor Deus é o seu Pai. Lá em Mateus 23, Jesus vai falar que há um Pai que está nos céus, que é o Deus Pai. Ele é o nosso Pai. Então, quando você honra o seu Pai aqui na terra, sua mãe, você está honrando também o Senhor Deus que está lá no céu. O outro ponto também é que você tem que ser obediente no Senhor, é que você vai fazer coisas de acordo com a palavra obedecendo seus pais. Não é que você tem que obedecer cegamente, descumprindo os propósitos do Senhor, mas que você tem que obedecer seguindo as orientações do Senhor. Toda promessa que Deus vai fazer na sua vida vai depender também do seu compromisso por causa das condições que Ele põe, né? A gente fala muito da graça, que a graça é incondicional, e realmente a graça é incondicional. A salvação, tudo que Deus fez não depende da gente, depende dele. Ele nos salvou, nos libertou, e por conta disso nós estamos aqui pela graça dele. Porém, as bênçãos, muitas das bênçãos que Deus tem para nos oferecer, elas são condicionais. Se você ouvir, né, inclusive lá em Êxodo você vai ver isso bastante, né? Se o povo se render ao Senhor, se o povo ouvi-lo, se o povo obedecer, né? Inclusive as admoestações, né, as direções que Deus vai dando para o povo em relação a ser santo. Jesus mesmo, em todo o evangelho dele, ele está dando ordens do que a gente tem que fazer para ter uma vida abençoada. Então isso vai depender muito do que você fizer também, né? Não é porque a graça ela te dá a salvação que significa que você perdeu a sua responsabilidade. Você ainda tem a sua responsabilidade com o Senhor. Brincando com o pecado. Se Sansão tivesse nascido em nossos dias, ele seria conhecido como herói de feitos extraordinários. Sua fama atravessou gerações, e a força descomunal que fluía dele jamais observada em outro homem. Sansão, em um tempo de crise espiritual, separado por Deus para ser a esperança de um povo sofrido pela opressão dos filisteus. Deus escolheu uma mulher simples, estéril, para mostrar que a salvação vem de onde jamais imaginamos. A mãe de Sansão, ela não podia ter filhos. Então,
pelo fato dela ter clamado ao Senhor, Deus foi lá e abençoou, abriu a madre dela e concedeu um filho. Ou seja, já é uma história bonita de se iniciar. Ele já é fruto da graça do Senhor na vida dela, de uma bênção que Deus estava dando para ela. O nascimento de Sansão, portanto, foi uma obra miraculosa de Deus, pois não existe nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode intervir na vida dos seus servos e colocar uma vírgula onde havia um ponto final. Ou seja, tudo aquilo que você acha que está enterrado, Deus ele pode ir lá e, pela graça dele, fazer esse milagre na sua vida. Então, a nossa dependência com o Senhor significa também que a nossa história tem que ser de acordo com a vontade dele. Você não pode sair colocando pontos finais naquilo que ele ainda não disse que é final ainda. Né? E a gente vai ver também que às vezes você tem que colocar ponto final onde Deus mandar que você tem que colocar ponto final. Normalmente a gente faz o contrário. A gente coloca vírgula onde não é para colocar vírgula e a gente coloca ponto final onde é para colocar ponto final. Embora cheia de boas expectativas, a vida de Sansão é um exemplo que com o pecado não se brinca. Sansão era forte fisicamente. Ele matou 30 homens certa vez. Em outra, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, além de ter arrancado os portões de Gaza com as próprias mãos. Apesar de tudo isso, Sansão era moralmente fraco e sem domínio próprio. Ele não dominava os seus impulsos sexuais e não pensava antes de agir. Sansão era um homem extremamente vaidoso. Então, um dos pecados maiores, inclusive, a Bíblia vai dizer que é um pecado que ainda lembra de Satanás, porque esse pecado da vaidade, da soberba, da altivez, né? Ele é um pecado que faz com que você ache que você é melhor. Então, pela sua vaidade, pelo fato dele ser uma pessoa que era escolhida, ele achava que ele estava por cima dos outros. Então, ele com todas essas habilidades, ele agia no sentido de lutar. Ele era basicamente o que nós hoje vemos no cinema como super-herói. Ele fazia coisas assim extraordinárias. Se fosse hoje, a mídia estaria correndo atrás dele para saber quem ele era, o que ele faz. É muito perigoso com a vaidade a gente deixar ela dominar a nossa vida. É muito perigoso a gente acabar deixando o nosso ego se inflar. Muitos homens de Deus caíram por conta da sua vaidade, por conta de acharem que estavam por cima, por acharem que eram mais fortes do que os outros. Não é porque Deus ele faz alguma coisa na nossa vida que significa que nós ainda somos alguma coisa. Inclusive, todas as coisas que nós fazemos na igreja, seja cantar, pregar, falar, dar aula, tudo isso é dom do Senhor. Deus ele está dando esse dom para a gente porque ele quer nos usar. É a misericórdia dele, não é porque nós temos essa habilidade. A rebeldia de Sansão lhe trouxe graves consequências. Ele ignorava os conselhos dos pais e viveu a vida de maneira inconsequente, cuidando apenas de si e de seus deleites pessoais. Ou seja, ele vivia para a sua própria glória. Sem temor ao voto estabelecido por Deus, Sansão alimentou o coração com o que os olhos desejavam. Então, Sansão alimentando seu coração com seus olhos, ele acabava enchendo o seu coração daquilo que não prestava. Isso é muito importante da gente pensar do que a gente está olhando, observando. Né? Então, num mundo que a gente tem muita informação, a gente tem televisão, hoje em dia a gente tem Netflix, tem Amazon Prime, você tem um monte, não estou dizendo que isso é errado, mas a gente tem a internet, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem uma série de redes sociais. Hoje em dia, se há 20 anos atrás a gente não tinha tanta informação, hoje nós temos informação até demais. E por conta disso, de nós termos informação demais, acaba com que a gente acaba se deixando levar por uma situação de ficar só se alimentando dessas informações. E a gente às vezes acaba esquecendo da palavra, acaba esquecendo de orar, de jejuar, de ouvir um louvor, de tirar um tempo com o Senhor. Né? Sansão, você não vê relatos de Sansão indo buscar o Senhor. Você vê vários relatos de vários juízes dentro da Bíblia de buscar o Senhor, mas você não vê isso com Sansão. Isso é um problema muito grave, porque eu vejo muitos homens de Deus que na hora que vão pregar ou na hora que vão louvar,
não tiveram uma busca antes ao Senhor. Eles simplesmente chegam e falam assim, irmãos, eu nem li a Bíblia hoje, como se isso fosse um sinal da graça de Deus que está abençoando ele por ele não ter buscado. Mas como eu falei, a graça de Deus, ela não só nos abençoa sem mérito, mas ela também nos dá responsabilidade. Ele está te abençoando porque ele quer, você não fez nada para merecer aquilo. Porém, é a sua responsabilidade de cuidar das coisas que Deus tem dado na sua vida, dos dons que ele tem te dado, das responsabilidades que ele tem posto na sua vida. É a sua responsabilidade. Isso fez com que o Espírito do Senhor se afastasse dele. E assim Sansão percebeu a sua insensatez. Ele foi preso pelos inimigos, feito escravo, até que se arrependeu e cumpriu o propósito divino ao derrotar os filisteus de uma única vez, quando também morreu. O que aconteceu? Sansão, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. E Dalila foi a arma definitiva que o inimigo usou para poder prender Sansão. Aos poucos, ele foi cedendo. Ela, várias vezes aqui que a gente vai ver, ela foi usando artifícios para descobrir onde consistia a força dele. E por conta disso, quando ele realmente perdeu a habilidade dele, ele falou assim, eu vou sair, eu vou vencer, e vamos dizer na nossa linguagem, ninguém vai me parar. Só que o texto em Juízes vai falar que ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Isso é muito perigoso, quando o Espírito do Senhor se afasta da gente. Porque é o momento que a gente não é mais morada do Espírito Santo. Deus, ele não está mais na nossa vida. Ele já não está mais presente ali. Ele já não está mais orientando a nossa vida. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes que estão nos levando para a perdição. Quando você faz alguma coisa na direção de Deus e isso te mete em problemas, como pregar o Evangelho, às vezes Deus vai te mandar coisas que vão te trazer problemas, e a Bíblia várias vezes mostrou isso. Se a gente for ver até a história da nossa salvação, foi Jesus obedecendo ao Senhor e foi crucificado. Então, não é que cumprir os caminhos do Senhor não vão nos trazer problemas, mas Ele vai nos dar escape, Ele vai nos dar livramento, vai ter galardão para o sacrifício que a gente vai estar fazendo. Agora, quando são consequências de erros que são meus, que são seus, nós temos que colher esses frutos. A Bíblia vai falar que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. As aparências enganam. Sansão viu uma linda jovem que lhe atraiu e logo disse aos pais que queria casar com ela. A moça, porém, era uma das filhas dos filisteus. Se foi amor à primeira vista ou pura carnalidade, nós não sabemos. Bom, eu acredito, assim, saindo um pouquinho da revista, que foi pura carnalidade. A verdade é que aquele casamento não correspondia à vontade de seus pais, nem se ajustava à vontade de Deus. Os pais de Sansão não entendiam porque o filho era tão rebelde, embora naquela situação específica houvesse um propósito de Deus contra os filisteus. Ou seja, esse relacionamento, embora não fosse da vontade de Deus, havia um propósito. Deus havia permitido ele se relacionar porque tinha um propósito nessa situação. Em Romanos 9, 10, 11, 12 vai falar acerca da história de Israel. E nesse meio tempo, o apóstolo Paulo, contando da história de Israel até a salvação chegar até nós, ele vai falar dos vasos feitos para a perdição. E o que ele está querendo dizer com isso? Se nós formos analisar, você pega, por exemplo, depois de Salomão, até Salomão também, mas depois de Salomão, a maioria dos reis de Israel que passaram pelo trajeto foi um pior do que o outro. Um ou outro às vezes se safava e tal, se arrependia, mas muitos erravam contra o Senhor. Agora, você imagina se Deus excluísse a descendência dele? Já imaginou se Deus acabasse com a descendência de Davi? Como é que a promessa do Senhor ia ser cumprida? Deus, ele tinha feito uma promessa, e como Deus tem o controle de tudo, ele foi seguindo com a história, mas eram vasos feitos para perdição, eles se entregavam à perdição. Nem tudo que Deus permite significa que é da vontade dele. E às vezes ele está tolerando esse problema. Sansão sempre se deixou levar mais pela emoção que pela razão. Ele era impulsivo e se deixava levar pelo que via. Por isso disse a seu pai:
toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ou seja, ele não quis saber quem ela era, não quis saber que tipo de pessoa que ela era, ele só falou, eu quero aquela que me agrada aos meus olhos. E muitos de nós sabemos que quando você se entrega àquilo que os seus olhos veem, a tendência é sempre dar errado. Porque os nossos olhos, eles enganam a gente demais, demais. O desprezo de Sansão pelo conselho dos pais acabou gerando consequências terríveis. Casar-se fora do plano de Deus e sem a aprovação dos pais não é uma decisão acertada. O cristão deve estar totalmente convicto de que seu futuro cônjuge verdadeiramente crê no Senhor Jesus. Se faltar essa unidade na fé, a vida conjugal está fadada ao conflito e ao fracasso. Com Sansão não foi diferente. O casamento fora da vontade de Deus gerou muitos problemas e, com isso, podemos imaginar o quanto os seus pais também sofreram. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo muitas pessoas casarem com pessoas de outra fé. E aí você vai dizer, mas eu já vi muitas pessoas casarem com cristãos, os dois sendo cristãos, e darem errado. Sim, isso acontece também por uma série de outros motivos, não é só pela questão da fé, né? Existe a questão de compatibilidade de gênio, de criação de família, às vezes as criações são diferentes, às vezes é a questão de maturidade, envolve muito a pessoa ceder, a pessoa abrir mão, mas vamos para o cerne da questão. Qual é a coisa mais importante na vida de um cristão? A coisa mais importante é a salvação. Isso é a única coisa que importa de fato na sua vida, é a sua salvação. Então, como é que você vai casar com uma pessoa que você vai jurar ser esposo dela ou esposa dele para a vida toda e dizer que vai amar incondicionalmente e você não está preocupado com a salvação dele? Mas eu estou preocupado, eu oro por ele. Mas se você ora por ele, ele não quer ouvir, se ele não se importa com a salvação dele, o que você acha que ele se importa com a sua salvação? Será que ele realmente de fato se importa com você ser salvo em Jesus Cristo? Mas a gente se respeita. Respeito é uma das bases de um relacionamento. Se você tem que ter na amizade, se você tem que ter com seus pais. A gente coloca respeito, é igual quando a gente vai votar num político e fala assim, ele é honesto. Tudo bem, ele é honesto, isso tem que ser o básico do básico. Mas não adianta você votar num político honesto se ele é incompetente, ele não presta para a vaga. Honestidade tem que ser uma qualidade de vida, não é só requisito, né? Então, a questão de relacionamento é essa. Você tem que saber que você vai estar entrando num relacionamento com uma pessoa que não se importa com a salvação dela. Mas ele vai na igreja comigo. Tá, mas ele realmente crê em Jesus Cristo? Ele realmente tem uma vida de propósito com o Senhor? Se ele não tem essa vida de propósito com o Senhor, então ele não serve para você. Então, pensa bem, tanto meninos e meninas, não só para a parte de relacionamento, como também para a parte de amizade. Eu sei que é difícil porque a gente vê muitos maus exemplos dentro da igreja, mas para pensar que também tem muito mau exemplo no mundo. Não é só na igreja. Pessoas complicadas existem em qualquer lugar. Então, queira se relacionar com uma pessoa que Deus mostrar para você que é a pessoa certa. Se vocês obedecerem ao Senhor e colocarem os propósitos de Deus na sua vida, se você se importar com o seu chamado, se você se importar com o seu relacionamento com Ele, for fiel aos seus pais, Deus, Ele vai encaminhar a sua vida. Quando você entregar isso em oração, Ele vai encaminhar a sua vida para que você possa conhecer a pessoa certa para a sua vida. Não alguém que foi fake para você, porque isso não existe, né? Mas alguém que Deus vai apresentar que tem os mesmos propósitos, alguém que vai te amar. A pessoa que está mais se importando com quem você vai se relacionar é o Senhor. Então, se não aconteceu ainda, espera que Deus ele vai te abençoar. Espera que Deus ele vai colocar na sua vida a pessoa certa, a pessoa correta. Ele vai te apresentar pessoas que são de bem, não só para você namorar, mas para você ser amigo, para você conhecer. Nossos relacionamentos eles são muito importantes, a gente não pode abrir mão disso, tá?
Mas isso tudo vai partir do nosso relacionamento com Deus. Sabe por que muitas vezes nos identificamos mais com as pessoas de fora? É porque o nosso coração está como das pessoas de fora. Porque chega para uma pessoa que não professa a mesma fé com você e chama ela para orar com você, chama ela para jejuar com você, chama ela para ir na igreja com você ou para ir na oração com você. Se ela não aceitar é porque ela não tem a mesma ideia de vida que você. Então, pensa bem se realmente vale a pena você se relacionar com pessoas que vivem desse jeito, tá? Não estou dizendo que elas são erradas, que elas são endemoniadas, pessoas do mal, de forma alguma. São pessoas de bem, são pessoas que nós temos que amar. Mas o que eu estou dizendo é que assim, se já é difícil para um cristão se relacionar com outro cristão, imagina com você sendo cristão, tendo que se relacionar com uma pessoa que não é. Isso vai te trazer muito problema de vida. Então, se você quer realmente ser livre disso, você quer ter um coração tranquilo e estar com uma pessoa que vai estar vivendo em sintonia com o que você vive, você tem que orar ao Senhor. Bom, e aí o que você tem que fazer? Dentro dessa aula eu vou fazer um apanhado de coisas que você tem que fazer em relação a relacionamentos. Então vamos lá. Primeiro, você tem que se relacionar com Deus. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, você tem que ter fidelidade ao seu chamado. Por que fidelidade ao seu chamado? Porque o seu chamado, ele faz parte da identidade que Deus deu em você, que Ele colocou em você. Quando você vai ver todas as pessoas que foram chamadas por Deus para a obra, Deus já tinha um propósito já no ventre da mãe. E eu digo isso por quê? Porque quando você descobrir realmente de fato qual é o seu chamado, você der importância, vai ser mais fácil para você encontrar a pessoa certa para a sua vida. Sabe por quê? Porque vamos dizer que você tem um chamado de missionário. Você está disposto a casar com alguém que não quer viajar ao mundo, ou que não quer pregar a palavra com você? Ou se você tiver um chamado para ser pastor, você está disposto a casar com uma esposa ciumenta, uma esposa que não aceita você conversar com outras pessoas, às vezes até mesmo aconselhar uma outra pessoa do sexo oposto? Eu não estou dizendo a gente dar brecha para o pecado e ficar conversando, mas às vezes você tem que conversar até mesmo dentro da igreja, né? Então, você vai ter que, às vezes, dar atenção para o seu chamado de uma forma que pode irritar se seu cônjuge não entender. Então, será que você está disposto a isso? Será que essa pessoa está disposta, se você for obreiro, a ficar até mais tarde esperando você fechar a igreja? Será que essa pessoa não vai ter pressa? Será que essa pessoa não vai reclamar que tem que ir para a igreja com você? Então, ela tem que estar disposta a sacrificar e você também tem que estar disposto a sacrificar pelo chamado do seu cônjuge. Né? Vamos lembrar que quando Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, José teve que abrir mão de um monte de coisas que ele queria. Por exemplo, ele casou com ela, teve que abrir mão de ser o pai do primeiro filho no sentido biológico, ele teve que esperar até a criança nascer, que era Jesus, para poder ter relações com ela. Ou seja, se já é difícil para um casal que namora, você imagina para um casal que já está casado, ter que esperar quase um ano para poder ter relações. Mas ele teve que abrir mão por conta do chamado dela. O chamado dela era dar a luz para Jesus, sustentar, proteger, ser um lugar de proteção para Jesus. Então, saibam que a vida, ela vai exigir de nós sacrifícios. E vocês vão ter que estar dispostos a fazê-los. Sansão derrotado pela soberba. Quando estava indo com os pais a Timna, um leão bravo veio na direção de Sansão, mas ele o matou. Ao regressar à cidade para o casamento, Sansão foi olhar o cadáver do leão e viu que havia sobre ele um enxame de abelhas e mel, do qual ele comeu. Foi desse acontecimento que nasceu o enigma que ele propôs aos filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Depois do casamento fracassado, Sansão iniciou uma guerra contra os filisteus. Ele usou 300 raposas em chamas para incendiar a seara do povo inimigo e feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Depois disso, Sansão se relacionou com uma prostituta local e, ao se levantar de madrugada, arrancou o portão da cidade, que pesava cerca de 1 tonelada.
Após essa demonstração de força, ele foi até o vale de Sorek, onde encontrou Dalila, por quem se afeiçoou. Por fim, Sansão foi traído por Dalila e levado pelos filisteus, que o cegaram. Ele negligenciou as coisas de Deus e foi soberbo ao achar que o Senhor nunca abandonaria. Um triste fim ocasionado pela rebeldia contra Deus e contra os pais. Ou seja, toda vez que você desobedecer ao Senhor e desobedecer seus pais, haverá consequências. Eu sei porque eu já sofri as consequências por conta disso. Sansão, ele perdeu, não foi só pela questão de se relacionar apenas. Ele abandonou o Senhor. Ele abandonou os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que da mesma forma que a gente tem que considerar a bondade de Deus, a gente tem que considerar a severidade também dele. As consequências foram horríveis. Ele foi pego, foi preso, furaram os 2 olhos dele e botaram ele para se tornar piada, ficavam brincando com ele. O que o inimigo quer fazer com a gente é brincar, é isso que ele quer. Então, o que nós temos que fazer hoje é o seguinte: nós temos que orar ao Senhor e pedir para que Ele nos guarde, pedir para que Ele nos abençoe e pedir para que Ele mude a nossa visão do mundo para que a gente possa o quê? Possa ser dependente dEle. Nós somos dependentes do Senhor. Nós temos que ser mais ainda dependentes dEle. Se nós perdermos esse laço com Ele, de comunhão, de relacionamento, a nossa vida acabou, assim como a de Sansão. Se você se sente como Sansão, perdido, num relacionamento que Deus já mostrou, às vezes não estou nem falando só de relacionamento amoroso, afetivo, mas também de amizade. Se você sente que esse relacionamento é ruim para a sua vida, vamos orar então para que esse relacionamento ele acabe, para que Deus possa romper esse laço sem que haja feridas. E se houverem feridas, Ele possa derramar o bálsamo dele sobre as suas feridas e te curar. Porque um coração ferido, Deus pode restaurar. Agora, uma alma no inferno, acabou. Vamos orar? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, cada um que ouviu esta aula, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, esse grupo de jovens, Pai amado, da nossa igreja, que tem, Senhor Deus, se entregado, Senhor Deus, nas tuas mãos, que estão, Senhor Deus, em quarentena agora, Senhor, não podendo fazer o que querem, Pai amado, mas eu peço que o Senhor continue os guardando, os livrando de todo mal, Pai amado. Peço que o Senhor abençoe o líder de jovens, Senhor. Guarda a vida dele, Pai amado. Abençoa o regente do grupo, Senhor Deus, todos os regentes. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada adolescente, jovem, Senhor Deus, do grupo dos Gideões Valorosos, Pai amado. Eu te peço, Senhor Deus, continua abençoando, Senhor Deus, cada um, Senhor, e que eles estejam sobre a Tua graça, sobre a Tua dependência. E cada um a mais que estiver ouvindo, Senhor Deus, esta lição, esta oração, que possa receber, Senhor Deus, a graça do Senhor de libertação, Senhor Deus, de relacionamentos tóxicos, danosos para a nossa vida. Pai amado, que a gente possa, no nosso primeiro relacionamento seja com o Senhor, Pai amado, que é um relacionamento que traz cura, libertação, que traz alegria para a nossa vida, Senhor. E que, Senhor Deus, a gente possa ter um relacionamento sadio com pessoas sadias na nossa vida. No nome de Jesus te agradeço por tudo. Amém e amém. Sansão teve os olhos furados pelos filisteus. Os mesmos olhos que os levaram a pecar contra Deus e contra os seus pais. Com a vida de Sansão podemos aprender que as aparências enganam e o pecado cega. Fique atento. Sansão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes vocês vão achar que é chato Sansão ter sido cego, mas a melhor coisa que aconteceu com Sansão foi ele ter sido cegado, porque fez com que ele pudesse parar e buscar o Senhor. E essa oração que nós fizemos de restaurar foi a oração que ele fez para restaurar o relacionamento dele com o Senhor. E Deus honrou essa oração e conseguiu realizar na vida dele a destruição de todos os filisteus. Ele conseguiu matar mais de uma vez só, quando ele chegou nas pilastras de um local onde eles estavam, tipo um prédio, e conseguiu quebrar essas pilastras
e desabar e morrer todos ali, ele conseguiu matar mais pessoas dentro daquele lugar do que em toda a trajetória dele de vida, todas aquelas pessoas que estavam zombando do povo dele. Então, só que o problema é que a vida dele terminou em morte. Esse que foi o problema. Mas saibam que Deus, ele não tem morte pra gente. Ele tem vida. Jesus, ele diz que veio para trazer vida e vida com abundância. Então, vamos honrar a vida que Deus nos deu. Bom, um abraço e até a próxima aula.